Glória a Deus, aleluia, salve os irmãos na paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui na palavra do Senhor, no quadro Aprendendo com a Bíblia, onde está aqui minha mãe, seu Evandro também, juntamente comigo, meu padrasto, e você, ouvinte também. Glória a Deus, né, mamãe, seu Evandro, por mais esse dia. Do Senhor Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar aqui falando da palavra do Senhor, no quadro aqui Aprendendo com a Bíblia, né? A mensagem escrita, a palavra hoje é sobre a mensagem escrita na parede. Alguns dos irmãos que estão ouvindo o áudio, a mensagem, já sabem de onde a gente vai falar? A escrita na parede. Louvado seja Deus. É o julgamento de Deus sobre o Beltesazar. Nós vamos estar comentando aqui sobre isso. Essa passagem, você encontra ela no livro de Daniel, que é o texto base aqui, onde a gente vai estar comentando este assunto, aprendendo com a Bíblia. Daniel capítulo 5. Então, hoje, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós vamos compartilhar essa mensagem de profunda alerta, né? Essa mensagem, uma reflexão que nos leva aqui ao encontro, nos leva ao encontro com a santidade e a justiça de Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso. E o texto que nós vamos aqui ler, né, como eu já disse, está em Daniel capítulo 5, ele narra um dos momentos mais aterrorizantes da história bíblica. É um momento bem aterrorizante mesmo, você vai saber por quê daqui a pouco. A noite aqui em que Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, ele declarou ali o julgamento contra um rei, né, o rei Beltesazar, filho do rei Nabucodonosor. E com a mão misteriosa ali, ele escreveu ali na parede, né? Estava escrevendo na parede. Então, abra aí o teu coração, né? Porque essa palavra não é apenas um relato histórico, mas é uma chamada, é um chamado para que nós venhamos reavaliar a nossa postura diante do Deus que nós servimos, do Deus Altíssimo. Então, não é só uma história, né? Uma história ali, mas é um momento para a gente avaliar também a nossa postura, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e o mesmo Deus de eternamente. Você vai saber o porquê. O banquete aqui de Beltesazar, vamos lá, é um cenário aqui de desrespeito, né? Esse banquete que ele fez. Um cenário bem desrespeitoso mesmo, não com o ser humano, mas com o próprio Deus. O Beltesazar, o rei da Babilônia, ele estava no meio de uma grande festa, e ele havia convidado 1.000, a Bíblia diz aqui, ele havia convidado 1.000 dos seus príncipes para um banquete repleto de excessos, né? Bebidas e idolatria. E no auge ali da celebração, da festa deles, o Beltesazar, ele cometeu um ato de desprezo, e de desprezo total, não contra o homem, mas um desprezo total contra Deus, o Criador dos céus e da terra. O que ele fez? Ele mandou trazer os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, que o pai dele, o Nabucodonosor, havia trazido ali para a Babilônia. Objetos consagrados ao Senhor, para que fossem ali usados na sua festa profana, naquele momento. Meus irmãos, imaginem a cena. Imagina a cena. Beltesazar e seus convidados bebendo vinho, adorando deuses de ouro, deuses de prata, deuses de bronze, deuses de pedra, enquanto ainda zombavam do Deus verdadeiro. Mas mal sabiam eles que o próprio Deus, o Todo-Poderoso, estava prestes a interromper aquela festa. E foi interrompida. De repente, ali,
o ambiente de festa se transforma num cenário de pavor. Um cenário de pavor. A Bíblia vai dizer para nós aqui em Daniel capítulo 5 que uma mão misteriosa, ela aparece ali, e ela começa a escrever na parede. Imagina uma mão misteriosa escrevendo na parede. Palavras ali que ele estava escrevendo, Deus Altíssimo, palavras incompreensíveis. E a Bíblia vai dizer para nós que o rosto de Beltesazar empalideceu quando ele viu aquilo. Ele ficou pálido. A Bíblia vai dizer para nós, Daniel 5, que os joelhos do Beltesazar, o rei Beltesazar, batiam um no outro. Um joelho batendo no outro. Ele ficou completamente aterrorizado de ver essa cena. Esse momento nos lembra que, meus irmãos, minhas irmãs, esse momento nos lembra que ninguém mesmo pode zombar da santidade do Deus Todo-Poderoso impunemente e ficar impune. Ninguém zomba desse Deus e fica impune, o Deus Altíssimo. A festa pode durar até certo ponto, a zombaria pode durar, a festa, né? Mas chega a hora em que o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele diz, basta. A escrita aqui na parede, né, representa o julgamento de Deus naquele momento. As palavras escritas eram Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Mene significa Deus contou os dias do teu reinado e o terminou. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, Ufarsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e os persas. Meus irmãos, vejam o peso dessa mensagem. Vejam o peso desta palavra. Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, ele olhou para a vida de Beltesazar, ele olhou para as suas ações, e Deus, então, decidiu que o seu tempo, ali, o tempo de Beltesazar, havia acabado. Não havia mais segunda chance para Beltesazar. Não havia mais segunda chance. Naquela mesma noite, a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite, Beltesazar foi morto. E o seu reino ali caiu. Então, este é um retrato da justiça de Deus. Este é um retrato da justiça de Deus. Porque o nosso Deus, ele é longânimo. O nosso Deus, ele é paciente. Mas há um limite para o desrespeito e a rebelião. Há um limite. E quem põe o limite é nosso Deus. E o que essa história, ela nos ensina? Ela nos ensina que Deus é santo e justo. Beltesazar ignorou a santidade de Deus, tratou o que era sagrado como algo comum e pagou um preço muito alto por isso. Agora, meu querido, minhas irmãs, nós precisamos levar Deus a sério. Deus, ele é graça, mas ele não gosta de gracinha, não. Ele é graça, mas não se engraça com ele, não. Com essas coisas, não. Precisamos levar Deus a sério. Ele é santo. Ele não é apenas um Deus de amor, como está escrito. Ele é Deus de amor e por causa que ele é Deus de amor, não vamos levar a sério. Não, temos que levar, precisamos levar Deus a sério. Ele não é apenas um Deus de amor. Ele também é um Deus de justiça. Deus de justiça. Como está escrito em Hebreus 10, 31, né? Está escrito assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É horrenda coisa. Hebreus 10, 31. Ninguém pode esconder nada de Deus. Ninguém. Beltesazar foi pesado na balança, foi achado em falta. Isso significa que Deus
observou cada atitude de Beltsazar. Deus observou cada palavra de Beltsazar. Deus olhou para cada escolha de Beltsazar. Assim também é com você, viu? Assim também é comigo, que estou aqui trazendo a palavra. Deus, ele sabe, ele conhece. Deus conhece nossos pensamentos, imagine. Deus, ele sabe o que você pensa. Deus, ele conhece a intenção mais profunda do teu coração. Deus conhece. O Deus Todo-Poderoso que nós servimos, ele pesa a nossa vida em sua balança. E só podemos ser aprovados, nós só podemos ser aprovados se nós vivermos em obediência e reverência a esse Deus. O tempo de Deus é soberano para nós. Aqui a palavra de Deus diz que mene, né? Mene, nos lembra que Deus conta os nossos dias. Mene, Deus conta os nossos dias. A vida de Beltsazar chegou ao fim. Sabe por quê? Porque Deus determinou isso. Isso deve nos levar a refletir. Refletir o quê, pastor? Como que nós estamos usando o tempo que Deus nos dá? Como que você está usando o tempo que Deus deu para você? Você tem falado mais com Deus? Você tem praticado boas obras? Você tem se envolvido mais com Deus constantemente? Tem colocado Deus em primeiro lugar? Estamos vivendo de maneira que agrada a Ele, a Deus? Ou nós estamos desperdiçando os nossos dias com coisas passageiras dessa terra? Perdendo tempo com coisas que vão ficar aqui nessa terra? Coisas passageiras? Porque os dias nossos são contados. A escrita na parede, né, da sua vida. Vamos ver isso? Imagina que você, meu querido, minha querida irmã, imagina que você está num ambiente silencioso. E de repente, aí você vê uma mão misteriosa escrevendo na sua parede, na parede da sua casa, aí onde você está. O que estaria escrito sobre você, se essa mão estivesse agora escrevendo aí? O que Deus estaria escrevendo sobre você na parede? Você seria aprovado ou você seria reprovado nessa balança de Deus? Seus dias têm glorificado o Senhor ou os seus dias têm sido vividos para você mesmo, sem você pensar que Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida? Sua vida tem honrado aquilo que é sagrado ou tratado com descaso as coisas que é do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso? Tem trocado as coisas que é de Deus pelas coisas momentâneas. Tem usado as coisas que é de Deus para viver num mundo onde não pertence a Deus, com zombaria. Então, meus irmãos, minha irmã, essa história não é apenas sobre Beltsazar. É uma história que, quando a gente vê a história de Beltsazar, para nós a gente até dá risada. Como pode aquele homem ter feito aquilo? Mas e você? E eu? Como que nós? Porque o mesmo Deus está aqui hoje. Beltsazar já foi, mas Deus não foi. Deus continuou ativo. Beltsazar está esperando o tempo. E nós também. O nosso Deus continua a pesar as nossas vidas. Aquele Deus que pesou a vida do Beltsazar, ele continua pesando as nossas vidas nos dias de hoje. Ele continua olhando para os teus atos. Ele continua olhando para as tuas intenções, para a minha intenção do nosso coração. Então, meu querido, minha querida irmã, há um chamado para nós, um chamado ao temor e também à santidade desse Deus. Tem um chamado para nós. E esse chamado é ao temor a Deus e também à santidade. Nós devemos reconhecer a soberania de Deus. Nabucodonosor, não sei se você lembra da história, mas você pode também ler na Bíblia, que está escrito, o pai de Beltsazar, o Nabucodonosor, que eu já trouxe, não lembro qual foi aprendendo com a Bíblia, se foi na parte 32, 33, que conta a história do Nabucodonosor, pai de Beltsazar. O Nabuco, ele foi humilhado por Deus.
E o Nabucodonosor, ele aprendeu a reconhecer o Deus Todo-Poderoso como o Senhor de tudo. Ele aprendeu, mas ele teve que comer capim. E Beltesazar aqui, o Beltesazar, ele ignorou esse exemplo do pai dele. Ele ignorou, ele viu o que Deus fez com o pai dele, mas ele não deu ouvido. Ele não se atentou para o que o pai dele viveu, a arrogância, o orgulho. Beltesazar ignorou esse exemplo. Meu querido, minha querida irmã, nós não podemos cometer o mesmo erro. Submeta-se ao Senhor. Hoje mesmo, submeta a Ele. Enquanto ainda há tempo, enquanto você está vivo, enquanto se pode buscar ao Senhor. Consagra a sua vida ao que é santo. Não trate as coisas de Deus com leviandade. Sua vida, sua família, seus talentos, seu tempo, tudo isso são coisas sagradas ao Senhor. Viva de forma que agrade ao Deus que você serve, o Todo-Poderoso. Esteja preparado, sabe para quê? Para a balança de Deus. A Bíblia diz que nós devemos se examinar. Examine-se todos, né? Examine-se o homem a si mesmo. Nós devemos se examinar todos os dias. Se houver pecado, arrependa-se. Deus é misericordioso para perdoar e transformar a sua vida. Mas lembre-se de uma coisa, a balança de Deus é justa. Ela não falha. E não podemos enganar também Deus, não tem como. Eu quero declarar, em nome de Jesus, eu quero profetizar que toda soberba, toda rebeldia serão arrancadas da sua vida. E você viverá em temor ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Deus está te chamando a uma vida de santidade e obediência. Eu declaro que você será achado, aprovado na balança de Deus, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. A sua vida será transformada e consagrada ao Senhor. Receba esta palavra, né? Sua casa será um lugar de reverência. Receba esta palavra, né? O temor e adoração ao Deus Altíssimo na sua casa, na sua vida. E nenhuma profanação entrará. E o Senhor habitará com você na tua vida. Vamos aqui à conclusão dessa palavra, em nome de Jesus. Beltesazar, ele ignorou os alertas de Deus e Beltesazar sofreu as consequências. Mas você ainda tem tempo. Hoje o Senhor, o Todo-Poderoso, te chama ao arrependimento. Ele te chama à santidade e a uma vida de temor. Não espere até que a escrita ali apareça na parede, que não vai dar tempo. Então essa mensagem é para nós se examinar e se humilhar diante de Deus, que Deus, nosso Pai, Ele vai nos levantar. Vamos orar em nome de Jesus, que a palavra já ficou extensa, 18 minutos, e eu creio que ela falou já profundamente conosco. Não é por muito falar, mas é pelo praticar, em nome de Jesus. Vamos orar, mamãe, servando, e você que está ouvindo a mensagem. Senhor, meu Deus e amado e soberano Pai, meu Deus, reconhecemos, meu Deus, que Tu és, meu Deus santo. Reconhecemos, meu Deus, que Tu és justo, meu Deus. Nós reconhecemos, meu Deus, que o Senhor é digno de toda a reverência, ó Pai. Meu Deus, perdoa, Senhor, nós. Perdoa-nos, ó Deus, por qualquer atitude, meu Deus, de soberba, por qualquer atitude, meu Pai, de orgulho, ou de desobediência, ou de pecado. Perdoa-nos, ó Pai. Meu Deus, dai-nos, ó Deus, um coração humilde, meu Deus, para nós. Meu Deus, nos ensina-nos, ó Deus, a viver de maneira que agrade, meu Deus, ao Senhor, ó Pai. Que a nossa vida, meu Deus, sejam, meu Deus, aprovadas na Tua balança. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, ajuda esta pessoa, me ajuda também, nos ajuda porque precisamos da Tua ajuda. Somos dependentes totalmente, meu Deus, dependente do Senhor, Pai. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esta mensagem. Amém e amém, Jesus.
Amém. Amém, glória a Deus.